A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Outra coisa também importante que eu gostaria de pedir para vocês é que dê uma olhada em nosso canal. Nós temos bastante dinâmicas interessantes que podem te ajudar na aplicação da sua aula, na dinamização da sua aula. Hoje nós vamos tratar sobre uma dinâmica de um assunto bem interessante que é Gog e Magog. Nesta dinâmica nós vamos identificar quem é Gog, quem é Magog e também explicar o contexto escatológico desta profecia de Ezequiel 38 e 39. Então, para isso nós vamos precisar de dois cartazes que eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e usar na sua aula, tá? Um cartaz mostrando a comparação de Gog e Magog no livro de Ezequiel e o do livro de Apocalipse, capítulo 20, do período da Grande Tribulação. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, tá? Que vai ocorrer no final da Grande Tribulação. A segunda coisa é que deve ser explicado que o juízo descrito em Ezequiel 38 e 39 não é algo desferido sobre Israel, mas sobre os seus inimigos, tá? Se você for ler o livro de Ezequiel, antes destes capítulos que nós estamos falando, vocês vão perceber que no livro de Ezequiel há muitas profecias a respeito do juízo de Deus sobre Israel. E o outro cartaz é mostrando as cidades da época de Ezequiel e comparando essas cidades com as dos dias atuais. Identificando, na verdade, né, essas cidades nos dias atuais, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer ao aplicar esse material? A primeira coisa, você precisa explicar o contexto de Ezequiel 38 e 39, que ele trata de profecias que ainda não se cumpriram em Israel, tá? Então, isso significa que elas vão se cumprir no futuro. Quando essas profecias vão se cumprir? Antes da grande tribulação, ou talvez logo no início. Neste caso, a profecia é para os inimigos de Israel. E por último, o que você também deve deixar claro é que Gog e Magog, Gog significa esse grande príncipe e Magog é um bloco de nações que vão se unir a este grande príncipe para combater contra Israel. Então o primeiro quadro que você vai usar na sua aula para poder comparar esse Gog e Magog de Ezequiel com o de Apocalipse e mostrar que não são iguais e sim são dois eventos diferentes, é esse que nós estamos mostrando para vocês. Então, apresente para os seus alunos. Esse quadro ele foi extraído do livro Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, da CPAD. Aconselho, inclusive, vocês comprarem esse livro, é muito bom, tá? Então, o Gog de Ezequiel 38, vocês vão perceber que é um bloco de nações. Já o Gog e Magog de Apocalipse 20 são todas as nações. O Gog, Magog de Ezequiel, esse Gog ele vem do norte, tá? Já o de Apocalipse, ele envolve toda a terra. O Gog, ele age por um ato divino de Ezequiel. Já o de Apocalipse 20 é movido pelo diabo. O Gog de Ezequiel 38 e 39 é destruído por espada. Já o de Apocalipse 20 é destruído por fogo do céu. O Gog de Ezequiel 38 e 39 é sepultado em Israel. Já o Gog de Apocalipse 20 é totalmente consumido pelo fogo. E por último, o Gog Magog ele vem antes do milênio. Já o de Apocalipse 20, ele vem depois do milênio. Então é muito interessante você apresentar este quadro
tá? Para os seus alunos, para eles poderem compreender melhor esta profecia de Ezequiel, comparando ela com a profecia de Apocalipse, capítulo 20. E quem são esses povos invasores de Ezequiel 38 e 39? Nós preparamos um segundo quadro, para você também mostrar para os seus alunos. Esse quadro ele foi extraído da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, de Tim LaHaye e Ed Windson, da editora CPAD, certo? Então esse quadro, conforme vocês estão vendo aí na tela, ele traz quais são os povos invasores de Ezequiel 38 e 39, e aí nós vamos fazer uma comparação do nome antigo desses povos invasores com o nome atual. Então, você tem aí Ross, que era a antiga Sarmácia, que hoje o nome atual é Rússia. Você tem Magog, os antigos citas, que no nome atual é a Ásia Central, a antiga União Soviética, especialmente o Afeganistão, tá? Você tem Meseque, a antiga Cilícia, que o nome atual é a Turquia e o sul do Irã. Você tem Tubal, a antiga Capadócia, cujo nome atual é a parte sul da Rússia e também o Irã. Você tem a Pérsia, tá? Que hoje, atualmente, é o Irã. Você tem outro nome antigo, que é a Etiópia, a antiga Cuxi, que hoje é o atual Sudão. E tem também a Líbia, a antiga Put, que hoje é a Líbia atual, tá? Tem Gomer, a antiga Anatólia, a atual hoje Turquia. E por último, a Togarma, a antiga Karmequis, atualmente também é a Turquia. Então esses quadros, eles vão ajudar muito vocês na aplicação da sua aula, tá? Mas é muito importante que vocês apliquem esta aula, principalmente mostrando para os seus alunos, não apenas essa parte histórica, interpretativa de cada nome, mas também mostrando para os seus alunos que Deus, ele pune os inimigos do seu povo. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, muitas vezes nós ficamos tão desesperados, porque muitas vezes as pessoas que muitas vezes nos prejudicam, elas estão crescendo, se dando bem na vida, mas é importante vocês aguardarem o tempo de Deus. Há um momento em que Deus vai punir os seus inimigos e aqueles que prejudicam o seu povo. Não é no nosso tempo. A gente quer muitas vezes que seja no nosso tempo, mas não é. É no tempo de Deus. Haverá um tempo em que Deus vai punir os inimigos do seu povo. Então isso é muito importante para que vocês deixem claro nesta apresentação da dinâmica. Tá bom? Espero ajudar vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.